Olá, começa agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E no programa de hoje, um tema muito importante. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, de cada 10 mulheres, 7 sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência. Sobre isso eu vou conversar com a Cleia da Cruz Lima. Ela é coordenadora do CRAN, Centro de Referência e Atendimento à Mulher em São José do Rio Preto. Cleia, apesar de décadas de mobilização, esse ainda é um tema que precisa ser discutido e é um tema que traz à tona questões importantes, não é? Muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada, bom dia. Cleia, vamos explicar primeiro para o nosso telespectador como vocês definem essa questão de violência contra a mulher. Não é só a violência física, não é mesmo? A partir da Lei Maria da Penha, de 2006, a lei estabeleceu 5 tipos ou 5 formas de violência. A física, que é a mais conhecida, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Então, esses 5 tipos de violência definidos pela Lei Maria da Penha, são essas violências, né, que normalmente as mulheres estão diariamente convivendo com ela. Existem outras formas de violência, mas a mais comum da violência doméstica são esses 5 tipos. Quer dizer, a mulher não precisa ser espancada para isso ser considerado uma violência. O assédio verbal, aquele do dia a dia, também é considerado. Sim, é que esse tipo de violência ela é muito sutil. E muitas vezes as mulheres demoram muito tempo para perceber que aquilo já é uma violência. Ninguém ninguém leva um soco sem antes ser xingada, difamada, né, humilhada, desqualificada. Então, a violência física não é a primeira violência. Normalmente é a violência moral e psicológica e depois a violência física. E, em geral, quais são os motivos desses diferentes tipos de violências? Ainda está relacionado ao machismo? Sim, o machismo ele é muito presente no nosso cotidiano, né? Então, em diferentes países, o machismo está muito presente. Então, assim, se a gente... Faz parte até da tradição cultural do país. Sim, sem dúvida. Então, assim, é difícil, isso tem que ser desconstruído, porque as nossas relações são machistas. Homens e mulheres são machistas. Então, a gente vê, infelizmente, assim, que em determinadas famílias, situações de violência é entendido como um pouco natural até. Por quê? Porque, assim, a avó vivenciou isso, a mãe, agora a filha, e essa filha vai ter outra filha. E se isso não for interrompido, esse ciclo ele permanece, né? Esse ciclo da violência ele vai permanecendo. Então, ele tem que ser interrompido. Cleia, e o CRAN em São José do Rio Preto? Há quanto tempo existe esse centro de referência na cidade e quais são os principais objetivos desse trabalho? Ele funciona há quase 10 anos e o objetivo é o enfrentamento à violência contra a mulher. Prevenção e enfrentamento. Quer dizer, não é só uma questão de receber denúncias, vocês também atuam na prevenção desses casos. Porque assim, a violência ela tem que ser prevenida para que situações graves, complexas, não se agravem, né? Isso acontece por meio da educação? Sim, campanhas educativas, oficinas de reflexão, levar homens e mulheres a pensar um pouco sobre seus comportamentos. Campanhas educativas funcionam, Cleia? Funciona no sentido de levar as pessoas a refletirem sobre esse assunto. Porque durante anos e anos, a gente foi educado a não falar sobre questões relacionadas à violência que acontece dentro de casa em nenhum espaço, né? Com a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa discussão, né, para todo o cenário brasileiro. Então, na escola, em oficinas, em grupos, na universidade. Então, tem que se falar sobre essa questão que é tão complexa e que, infelizmente, violenta milhares e milhares de mulheres. Como é que vocês fazem o monitoramento dos casos? É semestral, é anual? Você tem algum número, assim, um balanço para apresentar para a gente? A gente faz o balanço mensal de todas as mulheres que são atendidas mensalmente, mês a mês. Por exemplo, no mês de agosto atendemos 146 mulheres, todas vítimas de alguma situação de violência. Essa realidade, comparando com o Brasil, como é que a gente está? É melhor, é pior em Rio Preto? Rio Preto, ele está muito bem organizado. A gente precisa avançar muito mais em políticas públicas, mas Rio Preto hoje conta, além com o Centro de Referência, a gente tem o CRAF, que é um serviço especializado que atende os agressores. Nós temos a CRAF trata dos homens. Dos homens. Né? Nós temos a Casa Abrigo, que é uma casa especializada para atender mulheres em situação de risco iminente de morte. Né? Nós temos tanto a Delegacia da Mulher, nós temos a Defensoria,
né? Então, os serviços, eles estão bem organizados na cidade, mas ele precisa, claro, avançar, aumentar o número de funcionários, mas se a gente comparar com o restante do país, Rio Preto realmente é uma cidade... Ainda se destaca. Sim, sem dúvida. Com políticas eficientes. Sim. Esses mais de 100 casos que são atendidos no CRAM mensalmente, como é que chegam até vocês? É por meio de telefone, a mulher vai pessoalmente, a mulher que sofreu essa agressão procura por vocês, alguém da família ajuda, como é que isso acontece? Elas chegam de diversas formas, ela chega pela demanda espontânea, ela ouviu falar em algum lugar desse serviço, ela foi encaminhada ou pela rede socioassistencial, né, os CRAS, CREAS de Rio Preto, pela Delegacia da Mulher e pelas notificações compulsórias de violência. Então, todos os municípios do Brasil, elas têm que preencher uma ficha de notificação. Rio Preto já tem essa parceria com o Centro de Referência há muitos anos, então todas as mulheres que por algum motivo passaram pela UBS, pelo hospital e perceberam que é vítima de algum tipo de violência, é feita essa notificação e encaminhada para o serviço. Então, vocês são avisados? Somos avisados. Então, a gente entra em contato com essa mulher, se não conseguiu por telefone, fazemos a visita domiciliar, tudo no intuito de sensibilizar essa mulher sobre a questão da violência e a necessidade desse acompanhamento que tem que ser feito. Em geral, até que esse primeiro atendimento aconteça, qual que é o tempo que essa mulher costuma tolerar a violência? Existe uma média? Depende muito, né? Varia muito. Tem mulheres que estão há 10, 20, tem mulheres que já no primeiro mês... Na primeira oportunidade... Na primeira situação de violência, ela já procura ajuda. É claro que, assim, o avanço, né, a discussão sobre a Lei Maria da Penha proporcionou isso, né? Isso, sem dúvida, é o maior avanço que a lei trouxe, é essa discussão sobre a violência. Então, mulheres que, de repente, já no início do namoro, já percebem situações de violência, já procuram serviço. E existe um perfil dessa mulher agredida? Faixa etária, classe social? Infelizmente, a violência é muito democrática. Ela atende todas as classes sociais. Então, nós temos mulheres jovens, muito jovens, de 18, 20 anos, e temos mulheres, né, mais velhas, 60, 65 anos, 70, que são vítimas de alguma situação de violência. E a mesma coisa acontece com o agressor? Sim. Não depende de escolaridade, não depende de classificação social? Não, porque a violência não está relacionada simplesmente com a desigualdade social ou o uso de outras drogas, como as pessoas imaginam. Está relacionado à questão do machismo, né? De enxergar essa mulher como posse, né? Enxergar ela como submissa a ele. E a partir da denúncia, Cleia, o que é que acontece com essa mulher? A partir do momento que ela é atendida pelo CRAM, quais são os próximos passos? No momento que ela chega no serviço, ela é acolhida, ela é escutada, né? A gente acolhe as informações e aí a gente já dá início ao acompanhamento. Porque romper uma situação de violência não é algo que a gente consegue num primeiro atendimento, é um processo. Então, muitas vezes, essa mulher já está vivenciando isso desde a infância e você tem que desconstruir isso. E essa desconstrução leva tempo. E deve ser dolorosa para a mulher. Sem dúvida. Né? Porque faz parte, muitas vezes, desse cotidiano que ela teve, né? Desde a infância. Então, é repensar outras maneiras de se relacionar que não seja com violência. E como é que é trabalhar a autoestima dessa mulher? Fortalecer novamente a autoestima dela? É fundamental, até para a gente desconstruir a ideia da violência, para que ela possa se ver enquanto mulher, enquanto sujeito, enquanto mãe, que ela não é só uma coisa, né? Então, é fundamental, até para que ela possa se respeitar, porque no momento que a gente se respeita, a gente não permite que o outro nos desrespeite. Eu acredito que nesse momento o apoio da família também é indispensável. É fundamental. A família é importantíssima nesse processo, né? Então, quando essa mulher não tem o apoio familiar, é muito mais difícil, né? Porque ao tempo todo, assim, tem várias pessoas, né, amigos, conhecidos, o companheiro que está fazendo um outro processo que ela volte porque ele é um homem bom, né? Ele agride eventualmente, mas ele é um homem bom, ele paga as contas dentro de casa. Ele provê a casa. Sim, ele é um bom pai, né? Então, a todo tempo, essa mulher está vivendo com essas situações. Então, quando ela tem ajuda, o apoio familiar é fundamental. Até para que ela, de repente, em algumas situações, ela precisa sair dessa casa, né? Então, voltar, né, ter o apoio, né, para prover
um outro aluguel, ou para que ela possa voltar para a casa dos pais, é fundamental para que ela saia dessa situação e aí, também. quando essa mulher chega ao CRAM, o CRAM também trabalha individualmente esses membros da família? Outra entidade vai fazer esse trabalho? Quando necessário, a gente convoca a família, né? E quando essa mulher ela quer que esse companheiro seja acompanhado também, nós fazemos o contato e encaminhamos para o CRAF, que atende o homem agressor ou infrator, como a gente costuma dizer. A gente estava conversando aqui agora há pouco a respeito das casas, né? Desses lugares que recebem as mulheres que ficam em situação, em risco de morte. Em Rio Preto, a gente tem a Casa Abrigo. Em que momentos a mulher é encaminhada para lá? Quem é que define quando essa mulher vai receber esse encaminhamento e quanto tempo ela fica lá? A Casa Abrigo, ela é para situações eminentes de risco de morte. A gente coloca que a Casa Abrigo é o último recurso que a gente utiliza. Então, nós, no Centro de Referência, que fazemos a avaliação e solicitamos a vaga na nossa Casa Abrigo. A Casa Abrigo hoje, ela consta com 5 vagas, sendo uma para a região e 4 para a cidade de São José do Rio Preto. Então, para a mulher ir para essa casa-abrigo, a gente entende que assim, todas as outras possibilidades de proteção a ela, nesse momento, não se tem. Ela não tem a casa de familiares, de amigos, lugares que ela possa se sentir segura, sem que ela tenha que ir para a casa-abrigo. Então, para que ela vá para a casa-abrigo, ela tem que ter feito pelo menos boletim de ocorrência, se possível, representar e pedir medidas de proteção, né? Até para que a justiça determine alguma medida para que ela possa, assim que ser desabrigada, voltar para sua casa. O tempo máximo de permanência na casa-abrigo é de até 6 meses. Até 6 meses. E eu acredito que uma equipe deva recebê-la, né, e deva tratá-la. Mas a respeito desse assunto e esses detalhes, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Precisamos fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você curte a nossa fanpage, o nosso perfil no Twitter e fica por dentro de toda a grade de programação da TV Câmara. O Identidade Feminina volta já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda às perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O Serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em... O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com a Identidade Feminina aqui na TV Câmara de São José do Rio Preto. Eu estou conversando com a assistente social Cleia da Cruz Lima. Ela é coordenadora do CRAM em São José do Rio Preto e hoje nós falamos a respeito da violência contra a mulher. Cleia, no finzinho do primeiro bloco, falávamos sobre a Casa Abrigo em Rio Preto, que recebe essas mulheres em situações eminentes de morte e como ela é recebida lá. Como é composta a equipe da Casa Abrigo? A Casa Abrigo hoje consta com uma coordenação geral, uma assistente social, uma psicóloga, agente social, cozinheira, né? Então, assim, a casa tem todo o suporte para atender essa mulher e acolher da melhor forma possível, né? E garantindo, sem dúvida nenhuma, a segurança dela. E o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, ele trabalha em parceria. Vocês continuam fazendo acompanhamento dessa mulher, desse caso?
né? Uma vez que ela está na casa-abrigo, a equipe da casa-abrigo que faz todos os atendimentos necessários. No momento que essa mulher é desabrigada, o serviço volta a acompanhar, o CRAM volta a acompanhar essa mulher por tempo indeterminado, até que cesse realmente toda a situação de violência. Desses mais de 100 casos que você pontuou, e mais de 150 casos por mês que são recebidos pelo CRAM, como é que vocês fazem a avaliação de melhora na situação, na vida dessa mulher? Na maior parte dos casos, a violência cessa? Sim, né? Mas é um processo que nem sempre é rápido, né? Como eu volto a dizer. Mas a gente percebe pela autonomia que essa mulher vai tendo, né? Ela vai se empoderando dos seus direitos, ela vai reconhecendo que ela, sim, é vítima de uma situação de violência e que ela pode sair dela. Que é possível contornar essa Sim. situação. Então, a partir disso, a gente consegue observar essa mudança, né? Na postura dessa mulher, na visão de mundo que ela consegue pensar, refletir, né? Voltar muitas vezes ao mercado de trabalho, voltar a frequentar algum tipo de curso, a escola, quando ainda não terminou. Ser atuante, terminar a escola, estudar, voltar ao mercado de trabalho, isso também colabora naquele processo de fortalecimento da autoestima dela. Sem dúvida. E aí vocês fazem parcerias para que possam auxiliar essa mulher nesse momento? Sim, tanto com a Secretaria do Trabalho, que funciona, né, paralelamente à Secretaria da Mulher lá, no mesmo prédio, tanto com outras instituições, né, para que essa mulher possa frequentar algum curso específico, né? Então a gente faz encaminhamentos aos serviços que existem na nossa rede, né, para que essa mulher possa, né, retomar isso, né, voltar a ter essa autoestima, essa autonomia que é tão importante para ela. Entre os maiores desafios, Cleia, estão educar esses novos cidadãos, está colocar em prática a lei. Como que você enumera essas conquistas que precisam ser alcançadas? Eu acredito que a morosidade ainda, infelizmente, dos processos ainda é um grande, prejudica muito. É um grande dificultador. Né? Hoje ainda se demora muito tempo. O fato de Rio Preto ainda não ter uma vara especial, né, específica para atender essas situações de violência é ainda uma grande dificuldade, porque hoje casos relacionados à Lei Maria da Penha ainda vai para as varas criminais. E as varas criminais, infelizmente, têm várias outras de outros processos. Então, é importantíssimo a criação da vara. Seria, sem dúvida nenhuma, um excelente avanço para Rio Preto. Tem uma vara voltada especialmente para a mulher? Pouquíssimas cidades. Tem na cidade de São Paulo, tem Sorocaba com anexo, tem Guarulhos e tem Campinas. Então, assim, pouquíssimas cidades do nosso estado. O ideal seria que Rio Preto também tivesse. Sim. Né, já tem uma solicitação para vir um anexo da vara. Nós estamos aguardando que isso realmente se concretize. E você, assistente social, Cleia, mulher, né, sobretudo, lidando com esses casos, como é que é para você? Muitas vezes você já se posicionou, você já se colocou no lugar daquela mulher? Eu acho que todo profissional, em algum momento, ele tem que fazer isso, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. É importantíssimo, é vital, porque senão, se a gente não se coloca no lugar do outro, né, se a gente não cria essa empatia, dificilmente a gente vai compreender o que essa mulher está vivenciando em relação à violência, porque a violência, ela adoece as mulheres, né? São anos e anos sendo humilhadas, desqualificadas, né, sofrendo violências físicas, né? Então, no momento que você acolhe essa mulher, que você ouve, ela está contando toda uma história de dor, de sofrimento, e que o profissional ele tem que estar muito aberto a isso. E ele tem que se colocar o tempo todo no lugar dessa mulher. E a equipe do CRAM, a maior parte de mulheres? Nós temos, a grande parte, mulheres. Nós temos um homem psicólogo e um administrativo. Facilita o trabalho, facilita o contato ser mulher? Elas se sentem mais à vontade para conversar? Em alguns momentos, sim. Mas a presença de um homem também é muito interessante. Até para... né, desconstruir a imagem que a gente tem de que todo homem é violento. Até porque a violência ela é aprendida. Homens e mulheres podem aprender. Né? Nenhum bebezinho que nasce indiferente de ser homem, ser mulher, ele vai aprender, né, no cotidiano, na convivência com os pais, na convivência com os amigos, com a escola. É assim que ele vai se tornando violento. Então a gente tem que desconstruir essa ideia de que todo homem é violento. Principalmente porque a maior parte dos casos, né, a Unicef tem uma estatística a respeito disso, de que das mulheres que são assassinadas por homens, 35% são parceiros íntimos dessas mulheres. Então ainda existe esse estigma
pode existir para essas mulheres violentadas, de que o homem é um perigo, não é? Sim. É o fator de risco, e especialmente aquele que convive com ela. Sim, até porque, assim, infelizmente, diferentemente de que se a gente sai à rua e a gente sofre alguma situação de violência, a gente busca ajuda, né? A gente tem essa ânsia de justiça. Mas quando esse agressor é alguém muito próximo, é alguém que eu amo, é alguém que é pai dos meus filhos, é muito mais difícil. Então, é muito mais delicado. Sim, então a compreensão disso é mais complexa. Então, a importância de um serviço especializado para que essa mulher possa ser atendida e que esse homem também precisa ser atendido. Porque ele também é vítima de um sistema que o impõe muitas coisas, que ele não possa expressar suas emoções, que ele não pode chorar, né? E que leva ele a ser também um homem violento. Quero até fazer uma correção, essa estatística não é da Unicef, é da Organização Mundial de Saúde, né, de que 35% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por parceiros íntimos. Uma série de entidades, organizações mundiais tentam tratar desse tema, levantam essas estatísticas, fazem pesquisas para ver se a gente consegue melhorar um pouco a situação da mulher, porque isso não é do Brasil. É do mundo. Não é, Cleia? Alguns países, essa realidade é ainda pior. Sim, nós temos experiências de países, né, tanto do Oriente Médio. Isso, obrigada. Como em outros países, até da América Latina, que vivem situações muito parecidas da violência. É claro que, assim, infelizmente, o Brasil ainda é o 7º país que tem o maior número de situações de violência no mundo. Mas diversos outros países e países desenvolvidos também têm, infelizmente, essas situações da violência. Sempre relacionado ao machismo. Sempre relacionado ao machismo. Muitos crimes ainda são justificados até como sendo crimes pela honra, não é? Sim. Os chamados crimes pela honra. Gostaria que você desse alguns exemplos a respeito disso. Nós temos exemplos assim, de diversas situações. Até recentemente a gente teve em Rio Preto o primeiro feminicídio, né? E que, segundo o que foi apurado, o companheiro tinha ciúmes, né, muitos ciúmes, né, da vítima, e ele acreditava que ela estava o traindo. Então, infelizmente, a questão dos ciúmes e das traições são muito recorrentes nas situações de violência, né? Como, infelizmente, alguns homens ainda entendem que aquela mulher é posse, é dele, então o ato dela, de repente, ele imaginar que essa mulher possa estar o traindo, já dá o direito dele cometer alguma coisa. Então, é isso que precisa ser desmistificado na sua sociedade. Você mencionou aí o feminicídio, é um termo hoje muito usado. O que ele significa, Cleia? Significa, assim, que são situações em que a morte dessa mulher está relacionada à questão da violência contra a mulher. Tá? Diretamente, o agressor normalmente é alguém muito próximo. É o marido, o companheiro, o namorado. Então, é um termo novo para uma situação antiga. Sim. É um problema muito antigo. Até porque, assim, se a gente pensar anteriormente, situações em que acontecia o homicídio ainda no nosso Brasil, era entendido como um crime, né? O entendimento ainda era como um crime comum, né? E não é um crime comum. São características diferentes. Diferentes, porque acontece aonde? Acontece em casa, né? Acontece no espaço privado da casa. Né? Então, que tem que ser entendido de uma forma diferente, porque muitas vezes essa mulher, ela já tentou outras formas de sair dessa situação e de que esses conflitos se cessassem, mas por diversas razões, né, acabou acontecendo uma coisa mais grave, que foi o homicídio dessa mulher. E a gente fala aí de ciúme, né, de posse, mas o mesmo também pode acontecer de pai para filha, de avô para neta. É que a Lei Maria da Penha estabelece que a vítima é sempre a mulher. O agressor pode ser alguém de sangue, pai, mãe, irmãos, né? Pode ser o companheiro, o namorado, o ex-companheiro, né? E tem sempre assim, vítima, mulher, agressor, pode ser homem, pode ser mulher. E para quem nos acompanha agora, se precisar fazer uma denúncia, conhecer alguém que precisa de ajuda, qual é o primeiro lugar onde essa mulher deve buscar socorro, Cleia? Ora, pode procurar em vários lugares, né? Ela pode procurar diretamente na Delegacia da Mulher, na DDM. Ela pode procurar o Centro de Referência, que fica na rua Doutor Eduardo Nielcio, número 420, Jardim Congonhas, aqui em São José do Rio Preto. Ela pode entrar em contato com a Central 180,
que é uma central nacional, em que essa central escuta essa mulher, escuta essa denúncia e encaminha para os órgãos competentes. Então, o Rio Preto, nós recebemos essas denúncias por essa central. Então, a mulher pode procurar desde a delegacia, acionar a polícia militar, procurar diretamente o centro de referência, procurar os CRAS, o local que ela se sente mais segura, que ela possa pedir ajuda. Sempre lembrando que quem denunciar também pelo Disque 180, essa denúncia é anônima. Sim, essa denúncia é anônima. Pode ligar também para o centro de referência, o telefone é 3222-2041 e a denúncia é anônima também. 3222-2041. Isso. E a denúncia vai acontecer de maneira anônima, não vai expor ninguém e vai, com certeza, ajudar não só uma mulher, de repente ajudar a família toda. Porque a violência ela não atinge só a mulher, ela atinge todas as pessoas que estão em volta. Filhos, outros parentes que ali vivem, a comunidade como um todo, todos estão, de certa forma, sofrendo com a situação de violência. E sempre reforçando que a violência não é só a física. É a moral, é a psicológica, a patrimonial e a sexual. Qual que é a patrimonial, Cleia? Está relacionado aos objetos que essa mulher tem, roupas, ele controla o uso de roupas, ele destrói documentos, ele se apropria, né, do salário dessa mulher, cartão de crédito dessa mulher e tantas outras coisas. Então, todo esse tipo de coação é considerado violência. E a gente precisa se posicionar, precisa se apoderar desse direito. Sim. Eu acho que toda a sociedade, de alguma forma, sabendo de alguma situação, ele tem que fazer uma denúncia. Porque acho que a grande dificuldade, né, e até casos relacionados aos homicídios, infelizmente está relacionado também ao medo, à omissão, né? Eu sei, mas eu tenho medo de denunciar. E hoje a Lei Maria da Penha traz isso. Não somente a mulher pode fazer a denúncia, que é a vítima, mas qualquer outra pessoa que conheça essa situação pode fazer a denúncia. Isso é importante, até para que a gente não tenha outras mulheres sofrendo com essa situação. Cleia, quero agradecer sua presença aqui, todas as informações da Identidade Feminina de hoje e parabenizar toda a equipe do CRAM pelo excelente trabalho em São José do Rio Preto. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade de falar de um tema como esse, né? E desde já, assim, me coloco à disposição, se tiver alguma mulher que esteja nos assistindo, que esteja numa situação de violência, procure ajuda, procure o centro de referência para ser orientada. O trabalho é totalmente sigiloso, ninguém vai ficar sabendo que você esteve no serviço por uma orientação ou para um acompanhamento mesmo. Tá certo, obrigada mais uma vez. E na dúvida, é claro, o Disque 180, o Disque 180 pode ajudar você, mulher que está passando por uma situação assim, ou se você conhece alguém que precisa dessa ajuda. O Identidade Feminina termina aqui. Quero mais uma vez agradecer a sua companhia, a sua audiência e lhe convidar para curtir a nossa página no Facebook e também a seguir o nosso perfil no Twitter, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Obrigada e até o próximo programa.